A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Bom dia a todos. Aproveitando que estamos todos em pé, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 12, versículos 4 ao 8. Romanos, capítulo 12, versículos 4 ao 8. Louva a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Aqui nesta manhã estamos participando do 4º dia de Escola Bíblica para Obreiros e Membros. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Rogério de Oliveira, qual agradeço pela oportunidade de nessa manhã estarmos aqui juntos compartilhando e estudando a palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 12, versículos 4 até o 8, diz assim: Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Por gentileza, tomai vossos assentos. Glórias a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os demais palestrantes desta IBONS que já nos antecederam, já desde quinta-feira, sendo ministrados pela palavra de Deus. Quantos estudos maravilhosos, né? Quantos estudos maravilhosos, como é bom estarmos sentados, aprendendo a palavra de Deus, absorvendo os ensinamentos da palavra de Deus, que nos traz direcionamento, alinhamento. Por gentileza, você que está com a apostila, na página de número 18, o estudo com a temática Unidade e Serviço, página 18 da apostila, tendo por base esse texto que acabamos de ler, unidade e serviço, essenciais para o crescimento da obra do Senhor. Todos que fazem a obra do Senhor buscam êxito, desenvolvimento, crescimento, e é possível alcançar isso, porque o próprio Deus aprova o trabalho na obra, desde que realizados conforme os padrões que Ele mesmo estabeleceu. Servir em unidade, no serviço da obra do Senhor, gera crescimento individual e coletivamente. Então nós vamos discorrer nesse estudo bíblico sobre esse tema, a unidade e o serviço, essenciais para o crescimento na obra do Senhor. Na página de número 19, o primeiro tópico fala sobre a unidade, depois o segundo tópico falará sobre o serviço. Nesse primeiro tópico, aí na página 19, unidade, conforme o dicionário, é a qualidade ou estado de ser um ou único, que não pode ser dividido. Olha só, uma coisa é estar unido, outra coisa é estar em unidade. É possível estarmos unidos, mas não estarmos em unidade. É possível estarmos juntos, congregando juntos, ceando juntos, participar da mesma convenção, participar da mesma EBON, estarmos juntos, mas com objetivos distintos, direção opostas. Isso é um perigo. Estou aqui explicando a diferença entre união e unidade. A Bíblia diz, uma referência bíblica para explicar isso, já falei sobre o dicionário que diz que é unidade, agora uma referência bíblica. A Bíblia diz que Judas estava junto à mesa com Jesus. Junto à mesa com Jesus, participou da mesma ceia, junto com os demais apóstolos. O propósito
era a comunhão. Mas no coração de Judas havia outro propósito, que era o propósito de trair Jesus. Portanto, Judas estava junto, mas não em unidade. União é estar junto. Unidade é todos somos um, é todos pelo mesmo propósito. Nem sempre estar unido, estar junto é sinal de unidade. Por isso o apóstolo Paulo explica, escrevendo aos Romanos, como lemos aqui dos versículos 4 a 8, nessa parte sobre a unidade do versículo 4 e o versículo 5, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Somos pessoas diferentes umas das outras, com personalidade diferente, com aptidões diferentes um do outro, só que somos um só corpo em Cristo Jesus. Isso é unidade. Aleluias. É como o pastor Rogério estava agora há pouco aqui dizendo a respeito das aptidões, né? Para louvar, uns louvam e tocam instrumento, outros só tocam instrumento, mas né, não têm o dom, né? Para estar louvando, né? Assim por diante. Somos pessoas diferentes, aptidões diferentes, habilidades diferentes, mas quando nós estamos em unidade, num só corpo, em Cristo Jesus, então um completa o outro e a obra de Deus, ela cresce. Por isso que na introdução eu disse sobre o crescimento individual e o crescimento coletivo. Por isso da unidade ser essencial, é um dos fatores essenciais para o crescimento e o desenvolvimento na obra do Senhor. Continuando a leitura aí na página 19, é o penúltimo parágrafo. Um dos nossos maiores desafios, olha só isso, um dos nossos maiores desafios é lidar com as diferenças entre nós e manter o foco no propósito. Até grifei aqui na minha apostila agora, ó. Sem tornarmos concorrentes um do outro. Vou repetir, isso aqui é forte e é a realidade. É um dos maiores desafios. Tanto é que o pastor Paulo Sérgio, na noite da sexta-feira, na fala final dele aqui para orar, agradecendo e encerrando o segundo dia de Avon, ele destacou isso aqui, sobre os dois palestrantes. Ele disse aqui, eu não vi, usando essas palavras da apostila aqui agora, eu não vi concorrência, eu não vi disputa entre os dois palestrantes. Cada um com a sua oratória, cada um com a sua temática, cada um com o seu jeito de expressar e ministrar o estudo, mas todos estão em unidade, em um só propósito. Aleluia. Diferentes, mas não concorrentes. Certa vez eu vi um certo pastor pregando, e ele abordava esse assunto de forma bastante dura, ensinando, né, obreiros, ensinando a igreja, e ele dizia sobre isso, a importância de quando um companheiro está exercendo a fala, os outros estão na intercessão. Agora, quando tem esse espírito concorrente, aí é diferente, ele está lá torcendo para dar errado, porque vai chegar a vez dele. Então imagina só, né, ser bom, pastor Rogério, eu sou o 7º palestrante, o senhor é o último. Imagina só. Se nós estamos com o espírito concorrente um ao outro. Daí eu estou lá torcendo para o pastor Valdir errar, falar errado, trocar Jesus por Genésio, Elias por Pedro, para a hora que chegar a minha vez eu sobressair. Isso não é estar em unidade. Está unido, sentado no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma, é bom, mas não está em unidade de propósito. Enquanto um está aqui, exercendo a fala, ministrando o estudo, além de estarmos aí sentados absorvendo, intercedendo a Deus um pelo outro. Então nós não somos concorrentes um do outro. É preciso ter maturidade para saber lidar e tirar proveito das diversidades de funções e maneiras de trabalhar diferentes, mas que contribuem para o crescimento da obra através da unidade. Na unidade entendemos que todos são necessários para completar um ao outro. Muito importante isso. As suas diferenças me completam. As minhas diferenças
as minhas diferenças te completam. Isso não trazendo apenas para esse ambiente, para essa escola bíblica, é no dia a dia. Na família é assim, na empresa é assim, no trabalho do dia a dia é assim. Um completando o outro, no relacionamento conjugal é assim, é um completando o outro. Paulo usa o conceito do corpo humano para ensinar aos cristãos como eles devem viver e trabalhar juntos, mesmo sendo diferentes entre si. O ministério é trabalho em equipe, e muitos têm dificuldades de trabalhar em equipe. No trabalho secular é a mesma coisa, já trabalhei com pessoas, o meu ramo profissional é de trabalhar no comércio, é trabalhar com pessoas, e a dificuldade das pessoas conseguirem trabalhar em equipe, justamente por causa dessa dificuldade de se manter em unidade. Assim como as partes do corpo funcionam sob a direção do cérebro, também os cristãos devem trabalhar juntos, sob o comando e a autoridade de Cristo, que é a cabeça. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Somos vários, mas o espírito que opera em nós é um. Aleluia. Somos vários, mas o espírito que opera em nós é um. Aleluia. Página 20, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 6, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, olha só, para conseguir viver em unidade, olha só, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, olha agora, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia. Portanto, somos um em Cristo, independente das nossas funções distintas, diferentes culturas, tradições, línguas, posição social, não importando se ricos ou se pobres. Os cristãos que formam o corpo de Cristo recebem vida e espírito da cabeça, que é Cristo. Aleluia. Para exemplificar isso, coloquei aí na apostila, para exemplificar isso e facilitar o nosso entendimento, vamos para alguns exemplos bíblicos práticos da unidade, gerando crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Olha só, o primeiro exemplo aí é Neemias. Nos primeiros capítulos do livro de Neemias, lemos que Neemias tem um propósito. Todos nós conhecemos esta história bíblica. Neemias tem o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. É um propósito dele. Esse é o propósito de Neemias, é um propósito dele. Então, ele vai precisar de pessoas com habilidades diferentes, trabalhando em unidade por esse propósito. Lembra agora, há pouco que nós lemos aqui, que um completa o outro? Então, o propósito é dele. Vamos imaginar aqui, ao meditar e já ir aplicando essa referência bíblica, tanto nós, como o nosso pastor, como a nossa liderança. Muitas vezes, nossa liderança tem um propósito, mas sozinho não vai conseguir desenvolver esse propósito. Vai precisar de outras pessoas. Algumas vezes é nós que estamos na condição aqui de Neemias. Temos um propósito, mas sozinho não vamos conseguir administrar, não vamos conseguir desenvolver, não vamos conseguir praticar, e precisamos de pessoas. Então Neemias passa a convencer, desde as autoridades até os trabalhadores, sobre a importância da unidade em torno daquele propósito. Sendo assim, o propósito é alcançado, e os muros de Jerusalém são erguidos e a obra concluída em 52 dias,
conforme a referência de Neemias, capítulo 6 e o versículo 15. O desafio é reunir pessoas diferentes, com habilidades diferentes, e trabalhando num só propósito. Vou repetir, aprendemos com Neemias que o desafio é reunir pessoas diferentes, com habilidades diferentes, trabalhando num só propósito. Nós já vamos para o próximo exemplo, mas só para finalizar aqui sobre Neemias. Imagina só, se Neemias convoca aquelas pessoas, motiva aquelas pessoas, mas quando visse elas trabalhando e de forma recorde acontecendo o resultado do trabalho, ele ficasse com ciúmes, desse uma crise de ciúmes nele. Mas calma aí, quem está fazendo não é eu. Mas calma aí, esses muros estão erguendo muito rápido. Não, mas não é eu. Eram as pessoas que ele mesmo tinha levantado. E esse é um desafio para nós nos mantermos em unidade. Porque muitas vezes nós estamos motivando pessoas e essas pessoas são melhores que nós. Muitas vezes estamos motivando pessoas e elas têm habilidades em outras coisas que nós não temos habilidades. E ela vai crescer, e ela vai se destacar. E para manter a unidade no propósito, nós temos que entender onde ela é melhor que eu, onde ela encaixa melhor do que eu, e explorar e usar essa habilidade em prol do propósito. Imaginamos que o propósito que nós estamos aqui citando para aplicar a nós é a obra do Senhor, é a condução de um culto, é a direção de um departamento, é o propósito de um trabalho específico que foi lançado. Muitas vezes o propósito está no meu coração, eu lanço para a igreja abraça, e daí um obreiro começa a destacar aqui, um obreiro começa a destacar lá. Se eu tiver uma crise de ciúmes, eu vou rachar essa unidade, não vou estar em unidade. Eu mesmo lancei o propósito e agora eu vou ficar, mas calma aí. O fulano está aparecendo mais do que eu, a fulana está aparecendo mais do que eu, e eu mesmo vou estragar, vou atrapalhar o desenvolvimento da obra. Unidade é um dos fatores para crescer a obra, desenvolver a obra. Prova é, tempo recorde, 52 dias, os muros são levantados, e está relatado num livro que leva o nome dele, Neemias. Aleluia. Segundo exemplo, e a segunda referência bíblica, no último parágrafo aí da página 20, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 2, capítulo 29, do 2 ao 5, e ainda durante a leitura aqui tem 1 Crônicas 29, do 6 ao 9. Olha só, Davi tem um propósito, ele quer construir o templo. Então ele vai fazer 3 coisas, como ensinamento para nós aqui. 3 coisas, o propósito é dele. Ele tem o propósito de construir o templo, então ele faz 3 coisas. Primeiro, comunica o propósito ao povo. Segundo, dá o exemplo com a sua contribuição. Terceiro, motiva o povo a manter unidade de propósito. O que acontece? Os materiais são arrecadados. Aleluias. Tem um propósito, porque tem gente que ele tem um propósito, mas daí ele guarda as 7 chaves. Se Deus não revelar para ninguém, ninguém sabe o propósito dele. É aquela coisa, não, eu não vou falar, senão vão atrapalhar, vão copiar. Irmãos, quando se trata da obra de Deus, é algo coletivo, trabalho em equipe. Aí o pastor Rogério vem aqui e comunica o propósito. Comunica o propósito da convenção a todo o ministério. A nível local, comunica o propósito à igreja local. Ele comunicou o propósito. Ele colocou para fora o propósito. E agora nós precisamos aproveitar a oportunidade de abraçar o propósito, de abraçar a causa e mostrar que estamos em unidade. Davi, então, ele faz isso. Ele comunica, dá o exemplo, motiva o povo. E olha só o que acontece. Acompanha aí. Note que alguns trazem ouro, outros trazem prata, outros trazem bronze, outros trazem ferro, outros trazem pedras preciosas, mas todos em unidade pelo mesmo propósito, e por isso eles alcançam o objetivo. Aleluias. Veja só, mas calma aí, está todo mundo levando ouro, eu só tenho ferro,
vou levar não. Está todo mundo lá, contribuindo com oferta alta. Minha oferta é pequena, não vou contribuir não. Não, eu não tenho como ficar lá do lado do pastor, servir lá do lado dele. Então eu fico aqui no fundo. Não vou nem me apresentar não. Não, unidade não é isso. Unidade, seja aqui ou seja aí, é estar servindo, é estar unido pelo mesmo propósito. É podendo contribuir muito ou podendo contribuir pouco, é estar em unidade. Estar em unidade é contribuindo. Uns ouro, outros prata, outros tinha bronze, trazia bronze, outros ferro, outros pedras preciosas, e tudo foi usado para que aquele propósito fosse concluído. Página 21, primeiro parágrafo, tem o terceiro exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. Na igreja primitiva, os cristãos demonstravam tanta unidade, a ponto de voluntariamente venderem suas propriedades e repartirem com todos, conforme a necessidade de cada um. Esse ponto aqui divide-se em duas partes. A primeira é essa. Olha só, quando todos estão em unidade, voluntariamente. Veja só, os cristãos estavam vendo a necessidade um do outro, então eles vendiam as suas propriedades e traziam dinheiro para estar atendendo a necessidade de cada um. Mas olha só o segundo ponto. Pessoas que estavam junto, mas que não estavam em unidade. Ananias e Safira, capítulo 5, versículo 1 ao 10 de Atos dos Apóstolos, relata a história deles. Ananias e Safira estavam unidos na mesma igreja, mas as atitudes deles revelaram que não estavam em unidade de propósito, tanto que foram reprovados. Conhece? Todos nós conhecemos o que aconteceu com Ananias e Safira. Estavam na mesma igreja. Estavam na mesma igreja. Fizeram a mesma coisa que os outros fizeram em relação a vender a propriedade. Só que na hora de revelar se estava em unidade ou não, revelaram que não estavam em unidade. Porque eles usaram de engano, usaram de mentira. E Deus, através do apóstolo, vai corrigir eles. Não mentiram ao homem, mas mentiram ao Espírito Santo de Deus. Então, estar em unidade é não ter essa atividade, esse desenvolvimento no dia a dia, como teve Ananias e Safira. Quarto exemplo, ao escrever a Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu sobre o resultado da unidade. Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A unidade dos cristãos gera crescimento em tudo. O corpo, que é a igreja, bem ajustado e consolidado, que quer dizer consistente, sólido, gera o próprio aumento para a edificação em amor. Então vejamos que tanto o crescimento individual como a igreja local cresce, aumenta quando há unidade. Irmãos, um testemunho prático, uma experiência que eu vivi na minha infância, vendo o meu pai fazer a obra de Deus, meus pais fazerem a obra de Deus, e eu não entendia, naquela época ainda com pouca idade, não entendia o porquê que a igreja uma hora estava cheia, outra hora estava vazia. Uma hora estava cheia, outra hora estava vazia. Uma hora estava cheia, outra hora estava vazia. Hoje a gente passa a ter um pouquinho mais de entendimento no exercício da função pastoral. E quantas vezes o que acontecia era que as pessoas não estavam em unidade. As pessoas não estavam em unidade. Eram pessoas que muitas vezes lutavam para dividir. E dividiam. Rebelião, fofoca. E essas coisas que não é coisa de gente que está em unidade. Está unido na mesma congregação, mas dividindo, causando problema, ferindo. E daí era isso que acontecia. Hoje eu sei que era isso que acontecia, na época eu não sabia.
E quantas vezes, quantas madrugadas, o quartinho de oração do meu pai ficava do lado do meu quarto. E quantas vezes na madrugada ele estava chorando. Começava a orar, a oração virava choro, lágrimas, soluços. Eu ficava com dó do meu pai, sem entender direito por que ele estava naquela situação. Hoje compreendemos. Uma igreja, ela cresce quando há unidade no propósito. Que estejamos aqui nessa manhã sendo motivados pelo Espírito Santo de Deus a estar em unidade. Não é porque a ideia foi do outro, não é porque o propósito não foi meu, estarmos unidos em unidade de propósito, para que haja crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. A unidade é um dos fatores preponderantes para o crescimento da igreja. Para a igreja em Corinto, outro exemplo, Paulo escreveu alertando sobre o poder da unidade nas múltiplas fases, nas múltiplas fases da obra do Senhor e como se daria o crescimento. 1 Coríntios 3, do 5 ao 9. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Sendo ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluias. Interessante que só pode crescer a semente que foi semeada. Só pode germinar, crescer, florescer, frutificar a semente que foi semeada. Deus dá o crescimento a partir da unidade do trabalho em plantar e regar. Somos obreiros, membros da igreja de Cristo. E a pergunta que fica é, estamos semeando? Estamos semeando? Deus vai dar o crescimento a partir da semente que foi lançada. Deus, salva a minha família, mas estou pregando para a família? Deus, salva a minha chefia, estou pregando para a chefia? Deus, salva meu vizinho, mas estou semeando lá, pregando o evangelho para o vizinho, para a vizinha? Deus vai salvar. Deus, aumenta o número de salvos em nosso meio, a oração, né, dos mais antigos. E precisa ser a nossa. Aumenta o número de salvos em nosso meio. Faz crescer esta obra. Mas estamos semeando? Deus dá o crescimento a partir da semente que foi semeada. Deus me abençoa, mas está com a vida toda torta, todo troncho, como diz lá na Bahia. Está todo troncho, está todo bagaçado. Deus vai abençoar a partir da semente de arrependimento, a partir da semente do desejo da mudança, e por aí vai. É vasto esse tema. Então Deus dá o crescimento a partir da semente que é lançada. Se há unidade, há crescimento, porque Deus é quem dá o crescimento. Aleluias. Segundo tópico, serviço. Então é unidade e serviço essenciais para o crescimento da obra do Senhor. O primeiro tópico foi unidade, agora o segundo, serviço. Romanos, capítulo 12, que já lemos, do versículo 6 até o 8, é a referência para este tópico. Somos chamados para servir. Servir é a essência da vida cristã. Jesus nos ensinou isso lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando ele lavou os pés dos apóstolos, lavou os pés dos discípulos. E no versículos 14 e 15 ele diz, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha isso aqui, ó. A maior honra que podemos ter é servir ao Senhor. A maior honra que podemos ter é servir ao Senhor. Mesmo, eu acrescentei aí, é um bônus aí, está fora da apostila. Mesmo que você não sirva para ser honrado, mesmo que você não sirva para ser honrado, você não está servindo para obter honra, só o fato de servir na obra do Senhor já é uma honra.
Entenderam? Nós não servimos para ser honrado, não servimos para ser elogiado, não servimos para ser aplaudido, não servimos para isso. Mas só o fato de servir na obra do Senhor já é uma honra. Eu estava observando o nosso irmão presbítero Davi louvando a Deus agora há pouco aqui. Cadê ele? Presbítero Davi. Ali. Observando, o Senhor está louvando o nome do Senhor. Não conheço a sua história, não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo falando ao meu coração a respeito de ti. Quem era o Senhor? E hoje está aqui, louvando a Deus numa reunião de obreiros, numa EBOM, com esta alegria, com esse entusiasmo. Foi chamado pelo pastor presidente a estar aqui louvando a Deus na manhã deste domingo. Quem era eu? Quem era cada um de nós? Por isso servir na obra do Senhor já é uma honra. Oh, glória! Como disse o pastor Valdir, a gente tem que se controlar. É um estudo bíblico, é uma aula, tem que se controlar aqui. Quem éramos nós? Irmãos, a igreja tem pessoas que já nasceram no berço evangélico, tem pessoas que vieram na juventude, tem pessoas que vieram para Cristo já na meia-idade, outros que vieram para Cristo já com a idade avançada. Tem várias histórias aqui hoje, tem pessoas com várias histórias. O que você já fez, o que você já falou, como você já pensou, quem você é hoje. Só de estar sentado aqui como um príncipe, aleluia, só de estar sentado aqui na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, já é uma honra, aleluia. O serviço está ligado a uma atitude prática da vida cristã. Deus nos projetou para que a nossa vida faça uma diferença. Servir é uma consequência natural daquilo que entendemos que somos. E quem somos? Somos servo. E o servo existe para servir. Tem muita gente achando que é muita coisa. No dito popular, a última bolacha do pacote, aquela coisa toda. Gente, nós somos servos. E o servo existe para servir. Por mais honroso para mim que seja estar aqui hoje, nessa manhã, na nossa igreja mãe, na nossa igreja sede, junto com o nosso pastor presidente, tendo recebido dele a oportunidade de estar aqui, por mais honroso que isso seja, o mais honroso é estar aqui servindo, compartilhando a palavra de Deus com cada um. Aleluia. Só que servir não é algo fácil. Servir não é algo fácil, porque ele é algo contrário na nossa natureza humana e pecadora. Nós queremos ser servidos pelos outros e não servir. Parece que é mais prazeroso ser servido do que servir, mas não é. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, que é melhor dar do que receber. Quando pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, percebemos que Jesus andou na contramão dessa filosofia egoísta de querer ser servido. Jesus mesmo sendo o Senhor, o Rei dos Reis, quando esteve aqui nesse mundo, deixou o maior exemplo de como ser um servo. Tanto que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses assim: de sorte que haja em vós, irmãos, isso é muito forte, de sorte que haja em vós, em nós, em cada um de nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O próprio Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Se entendemos que como igreja devemos viver, andar e amar a semelhança de Jesus, então precisamos servir a Deus, servindo as pessoas, como Jesus serviu. O ministério de Jesus foi de plena intensidade em servir. Quem serve como Jesus, deixa legado nas pessoas pelas quais serviu. Tem diferença entre legado e herança. Herança é o que se deixa para as pessoas. Legado é o que se deixa nas pessoas. Muitas pessoas deixam
herança, e herança se perde, herança se vai, mas legado é o que fica nas pessoas. E Jesus deixou esse legado em cada um de nós, sermos servos. Aleluia. Não temos desculpa para não servir. Temos aqui alguns exemplos na página 22 e 23, de algumas pessoas que tentaram dar desculpa quando foram chamados para servir. Êxodo 3, 11 e 12, por exemplo, podemos ver Moisés tentando se justificar. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus estava convocando ele, o Senhor estava convocando ele para servir naquela obra. E ele estava se justificando, quem sou eu? E muitas vezes é a nossa justificativa também. Mas aí Deus disse para Moisés, certamente eu serei contigo. Irmãos, hoje é a reunião de obreiros, eu não sei a pauta da reunião que vai ser tratada daqui a pouco, mas quem sabe Deus, através do pastor, vai te convocar para alguma obra e você vai dizer, mas eu já recebo a palavra de Deus dizendo, certamente eu serei contigo. Pode até dar medo, pode até tremer as pedras, dar o frio na barriga, isso é até bom que aconteça, mas tenha confiança que Deus é contigo. Josué do capítulo 1, do versículo 1 até o 9, todos conhecemos a história de Josué, né? Desanimado, Moisés tinha morrido, está lá desanimado, vivendo o luto. Aí Deus disse para Josué, levanta-te, esforça-te, tenha coragem, medita na palavra, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, isso é forte, que trata-se de sentimento, trata-se de luto. Tem pessoa que entra no luto, e não vou entrar na área psicológica do assunto, mas tem pessoas que entram no luto e não saem mais. E Deus, não é o homem não, foi Deus, o Senhor, vai falar com Josué, ei, anima-te, levanta-te, tenha coragem. Como se antes de Josué perguntar, mas como que eu vou conseguir isso? Ele já fala, medita na palavra, de dia e de noite, medita no livro desta lei, medita na palavra, e eu serei contigo. E olha só o que acontece, né, com Josué, com o povo, depois daquela palavra. Gideão, capítulo 6 de Juízes, versículos 11 até o 40, né, um resumo aí desse texto. Gideão, ai meu Senhor, minha família é mais pobre, a família dele era mais pobre, eu já sabia de tudo isso. Mas o anjo do Senhor aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Página 23, em resumo do primeiro livro dos reis, capítulo 19. Elias, um resumo, né? Elias diz, quero morrer, fiquei só, querem me matar. Aí Deus diz para Elias, vai, volta pelo caminho, tem obra para você fazer, tem gente para você ungir, você não está só. Fiz ficar 7.000 lá em Israel, que não se dobraram a Baal. Jeremias, dá desculpa também, capítulo 1, livro do profeta Jeremias, versículos 6 e 7, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Aí Deus diz para Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer, tem um ensinamento nisso aqui, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Olha só, acontece 3 coisas aqui. Deus está falando para Jeremias que está escolhendo ele está dizendo, não, sou uma criança. Deus está mostrando para Jeremias, quem escolhe sou eu. Será que podemos entender a voz do Espírito Santo falando conosco essa palavra aqui esta manhã? Quem nos escolheu foi Deus. Não é a capacitação nossa, graduação, posição social, sobrenome forte ou não, nada disso. Não é a nossa história, não. Foi Deus que nos escolheu. Então Deus está mostrando isso para Jeremias. Segunda coisa que Deus está mostrando para Jeremias, onde quer que eu te enviar, irás. Ele está preocupado porque é inexperiente, está preocupado porque ainda é como uma criança. Está dizendo, não, calma aí, você não vai onde você quer ir, eu vou enviar, e onde eu te enviar você irá. Oh, aleluia. Às vezes a gente acha que está dominando tudo, né? Eu vou, eu volto, eu faço, eu desfaço. Não, irmãos, precisamos viver debaixo da obediência. Onde quer
que Deus nos envie, Ele nos enviou, então nós vamos. Aleluia. E a terceira lição ainda nesse versículo é que Deus diz: e tudo quanto te mandar, dirás. Deus está dizendo assim: eu que vou dar a palavra. Fica preocupado não, que você é criança, que você é inexperiente. Fica preocupado com isso não. Você só está sendo escolhido porque eu estou te escolhendo. Só vai ir onde eu te mandar. Isso só vai falar o que eu te mandar falar. Oh, glória. Em resumo, no primeiro capítulo do livro de Jonas, Jonas pensou que ia conseguir fugir de diante da face do Senhor. É um resumo, né? Pensou que ia conseguir fugir. Mas através da tempestade em alto mar e do grande peixe que hospedou Jonas por 3 dias e 3 noites, nas entrelinhas Deus diz a Jonas: não é do seu jeito. Não adianta tentar fugir. Não é do nosso jeito. Então, olha quantos tipos de justificativas aqui, ó, de pessoas para não servir no serviço da obra do Senhor, que o próprio Senhor estava convocando. Mas não há justificativa. O último aqui, em resumo, Atos capítulo 9, do versículo 10 ao 17, um resumo. Ananias vai dizer: Saulo é muito perigoso, né? Que o Senhor vai mandar ele ir lá na rua direita, orar por Saulo, né? Por isso que eu já coloquei aqui o texto, depois você pode ler, analisar, meditar e estudar. Saulo é muito perigoso, ele faz muitos males aos crentes. Mas Deus diz para Ananias: vai lá, impõe as mãos sobre ele, este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. São justificativas distintas, olha só, e assim é até hoje. Cada um tem uma justificativa, mas quem Deus chama, não adianta você falar o que quiser. Se Deus te chamou para fazer, a melhor coisa é fazer. Deus te mandou para servir, a melhor coisa é servir. Aleluia. Quem serve faz a diferença. Quem tem um coração e comportamento servidor faz a diferença. Seja nas empresas, nas famílias, na igreja. Independente do ambiente. Independente do ambiente, faça como José, sirva. Não importa se no campo, tem referência bíblica, né? Se na casa de Potifar, aí a referência. Se na cadeia, aí a referência. Ou no palácio. Se as condições são favoráveis ou não. Se tem apoio ou não. Se está sendo visto ou não. Continue servindo com excelência. Porque o importante é que o mesmo Deus que estava com José está contigo, e onde você colocar as suas mãos, prosperará. Glórias a Deus. Outra página para acelerarmos aqui. 24, página 24. Agora, usando os dons para servir no serviço da obra do Senhor. A referência que já lemos aí, Romanos 12, versículos 6 e 8. O apóstolo Paulo está explicando para nós que o dom recebemos pela graça. E agora precisamos usá-lo e não guardá-lo. E como ele deve ser usado? Tem crente que ora, busca e recebe. Irmãos, na jornada da vida pastoral, enfim, da vida cristã em si, não só para pastores, né? Na vida cristã em si, a gente se depara muito com isso. A pessoa ora, busca, recebe, só que depois que recebe, ela não quer servir. A pessoa busca o batismo com o Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo. Ajuda mesmo. Ele pede, ele recebe. Aí depois, irmãos, ele não perdia uma vigília, não perdia um monte, não perdia um culto de oração, buscando o batismo com o Espírito Santo. Depois ele recebe, nunca mais, ele não sabe nem o horário que é o culto da oração. Não faz sentido. Pede um dom, aí Deus dá o dom de curar. Aí recebe lá o pedido de oração para orar pelo enfermo. Cada hora é uma desculpa e não vai orar pelo enfermo. Deus deu o dom de curar. Deus cura através da vida, mas não vai. Então tem crente que ora, busca e recebe, mas depois que recebe não quer servir. Pensa que o dom é para benefício próprio. É importante saber que os dons que recebemos não são para nós, mas sim para as pessoas. Serve para abençoarmos e servirmos as pessoas. Sobre isso, o apóstolo Pedro, irmãos, é estudo bíblico, está tudo na Bíblia. E sobre isso, o apóstolo Pedro escreve assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10.
Então, cada um administre aos outros. Isso serve, acrescentei aqui, isso serve tanto para dom, para talento, como para o cargo na empresa. Dias atrás estava conversando com um pastor amigo meu sobre esse assunto. Muitas vezes Deus te abençoa lá na empresa e você tem um cargo onde você pode abençoar pessoas, onde você pode promover pessoas, onde você pode contratar pessoas. Muitas vezes Deus te dá uma condição financeira onde você pode abençoar pessoas. Muitas vezes Deus te dá um dom. Como eu anotei aqui, está extra a apostila aí, quem quiser anotar, o exemplo de Davi. Davi, não diz a Bíblia que Davi foi nas escolas aprender a tocar harpa, mesmo que isso seja muito bom, mas não diz a época que ele fez isso, mas diz que ele sabia tocar a harpa. Quando o Senhor então permitia aquele espírito maligno ir lá atormentar Saul, o Senhor falava com Davi, e Davi ia lá, ele era chamado, convocado, e ele ia lá. E lá ele iria tocar a sua harpa, um dom. Enquanto ele tocava, enquanto ele exercia, enquanto ele servia, através de tocar aquela harpa, o Senhor fazia com que aquele espírito maligno, aquela perturbação, saísse de Saul. Olha só. Então o dom que você recebeu é para abençoar as pessoas. A oração, a pregação, o louvor, a profissão, até o bairro onde você mora não está por acaso. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Aleluia. Em tudo nós podemos servir. Glória a Deus. Agora, a exemplo do que diz aqui em Romanos 12, do 6 a 8, vai falar sobre vários dons. Tenho aqui alguns minutos, 14 minutos, e em alguns dons vamos aqui dar uma pincelada. Dom da profecia. Se profecia, seja segundo a medida da fé. O que é uma profecia? É falar da parte de Deus. É entregar a mensagem de Deus para a igreja, a fim de que a igreja seja exortada, consolada, edificada, 1 Coríntios 14, 3 é referente, aí aperfeiçoada, Efésios capítulo 4, versículo 12, sobre os profetas, onde o companheiro pastor Sérgio, discorreu aqui no ensinamento que ele nos trouxe sobre a função do profeta. Então a profecia ela tem que ser segundo a medida da fé e serve para isso, exortar, consolar, edificar e aperfeiçoar a igreja de Cristo. Veja que é segundo a fé. A pregação da palavra precisa ser segundo a fé, para exortar, consolar e edificar o povo de Deus. Qualquer coisa diferente disso, e tem muito, como diz por aí, tem muito, está cheio. Qualquer coisa diferente disso deve ser considerada anátema, ou seja, reprovada, repreendida, rejeitada. Ministério, se ministério, seja em ministrar, que dediquemo-nos ao ministério. Essa frase que está aí agora na revista, eu aprendi numa EBOM, até comentei com o pastor Rogério, aprendi numa EBOM, e trouxe agora aqui, novamente, através deste estudo. Ministério não é ser visto. Ministério é serviço. Ministério não é promoção. Ministério é função de trabalho do ministro. E o serviço ministerial não deve ser realizado de forma relaxada. Jeremias 48, 10, já sabemos o que está escrito lá, né? É maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Não podemos perder o foco do serviço de Deus que nos deu para fazer. Não há tempo a perder. O ministro não pode viver embaraçado com os negócios desta vida. 2 Timóteo 2, 4. Então nós temos aqui 3 mensagens, e quem quiser anotar e desenvolver depois, outras mensagens, outros estudos, só nesse tópico aqui, 3 mensagens. Ministério não é promoção. Segundo, o ministério não pode ser realizado relaxadamente. Terceiro, o ministro não pode ter embaraço ou viver embaraçado com as coisas dessa vida. 3 tópicos de mensagem com esse tópico aqui. Então, muitas vezes, irmãos, isso aí é misericórdia. Os pastores, os dirigentes aqui que estão aqui nessa manhã sabem disso. Quantas vezes, a pessoa está ali, está servindo, está uma bênção, está maravilha, é fiel,
contribuinte, é ativo, é proativo, é, como diz lá no interior da Bahia, é uma belezinha. Daí vem para a convenção, é chamado o nome dele aqui na hora da consagração, recebe a oração, a imposição de mãos. E depois, cadê o belezinha? Ele acha que o ministério é promoção, tipo, foi promovido. Foi promovido. Aí ele parece que ele perde daí as expectativas e desanima. Ou ao contrário, cria-se uma expectativa, daí na convenção o nome dele não é chamado, daí ele fica lá no interior também que fala essas coisas, lá no interior da Bahia, sul da Bahia, fica borocochô, some, desanima, acabou o fogo, né? Então tem os dois efeitos, irmãos. Ministério não é promoção. Ser consagrado não é algo de promoção. Não, eu fui promovido a cooperador, eu fui promovido a diácono, eu fui promovido ao presbitério. Não. Ministério é a função do ministro. Por isso que você sente, eu sinto, nós sentimos o peso na cabeça quando estamos recebendo a oração, literalmente para sentirmos que aquilo ali é um peso maior para servir. Servir na obra do Senhor é uma grande responsabilidade. O último parágrafo aí da página 24. Servir na obra do Senhor é uma grande responsabilidade. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Olha só, o Senhor que tem escolhido para estar diante dele e para serdes seus ministros. Página 25. Servindo na prática com nossas aptidões. Para eu conseguir pelo menos citar até o final do estudo de hoje, depois você pode ler mais atentamente, estudando esta palavra, esta matéria, mas nesse tópico eu gostaria de destacar aqui essa frase, que está aí em letras garrafais. Quem quer servir, busca se encaixar onde pode ser útil. Então aqui está incentivando a cada um de nós que ministério não é só aqui no púlpito. Ministério não é só aqui dentro dessas quatro paredes. Nós somos chamados para servir além daqui, além do altar, além do púlpito, que é altar aqui, púlpito aqui, além do púlpito, além do altar, além da nave, além das quatro paredes. Mas onde eu posso me encaixar? Então aí tem várias habilidades e aptidões que cada um de nós temos, que é citado algumas delas aí na apostila, que podemos colocar à disposição. Onde eu posso ser útil? Eu me lembro que estávamos fazendo uma obra lá em Salto Pirapora, 2016 mais ou menos, 2017, acredito eu, e tinha um serviço grande lá para fazer. Precisava de pedreiro, eu não sou pedreiro, precisava de pintor, eu não sou pintor, precisava de vários tipos de profissionais, que não é a minha profissão. Mas aí tinha o serviço de carregar terra, tinha que fazer um grande aterro. Aí eu sabia carregar terra, eu fui carregar terra. Daí um irmão estava trabalhando na rua, passou lá e me viu, todo sujo. Transpirar, eu já transpiro até parado. Agora imagine carregando terra. Todo suado, sujo de terra, uma calça levantada, a outra baixada. Aí o irmão ficou com dó. Daí o irmão passou, ainda bem que ele trouxe um refri gelado. Daí parou e ficou com dó. Aí falou assim: nossa, pastor, o senhor está fazendo isso, mas o senhor é pastor. Mas o senhor é pastor. Como o pastor não pudesse carregar terra, né, pastor Rogério? As latinhas de terra aí, né? Como que o pastor não pudesse carregar terra? Irmãos, onde eu podia me encaixar para servir naquele propósito, para ter a unidade naquele propósito, para servir? Carregando terra. Então eu fui carregar terra. Então é buscar se encaixar. Eu trouxe aí alguns exemplos sobre Dorcas, Epafrodito e Febe. E outros irmãos e irmãs, uma lista grande lá em Romanos 16, como diz nesse primeiro parágrafo aí da apostila. Pessoas que não tinham credenciais, pessoas que não eram missionários, pessoas que não eram evangelistas, que não eram presbíteros, mas que servia com a habilidade que cada um deles tinha. Aí o segundo parágrafo traz aí na prática,
como servir. Depois você lê aí, né? Depois você lê aí, como servir, como você pode servir. Tem muita gente, eu estava imaginando, pastor Rogério, os dias de culto, terça, quinta e domingo. Um para dirigir e pregar na terça, um para dirigir e pregar na quinta, um para dirigir e pregar no domingo. Daí cada um medita aí nas suas congregações quais são os dias de culto. Na convenção é consagrado mais presbíteros. Na convenção é consagrado mais pastores. Na convenção é consagrado mais obreiros. A igreja continua tendo uma porta, mas às vezes ainda falta obreiro para ficar na porta. Tendo um monte de obreiro, tendo uma porta, ainda falta obreiro para ficar na porta. E muitas vezes o púlpito está cheio. Mas é um pregador só na terça, é um pregador só na quinta, é um pregador só no domingo. É 3 por semana só, mas tem 15. Glória a Deus para quem tem, né, essa quantia. Né? Então, onde eu vou pregar? Irmãos, não é só aqui. Dá para você trabalhar, trabalho não falta. Não é só no dia de culto. Tudo isso está escrito, tudo que eu estou falando está escrito aí na apostila. Não é só as 2 horas de culto que dá para você servir. Na outra página, só uma pincelada agora, 4 minutos para encerrar. Página 26, dom do ensino da doutrina. Depois fala o dom do ensino da doutrina, destacar aqui, está em letras garrafais aí, no primeiro parágrafo. O ensinador ensina o que aprendeu e aprende com o que ensina. O ensinador ensina o que aprendeu e aprende com o que ensina. Estudei isso aqui, me preparei para estar aqui. Ao estar aqui meditando com vocês, ministrando a vocês, ensinando a vocês, estou aprendendo também. Sobre o dom da exortação, faça com dedicação. Tem uma palavra aqui escrita nesta matéria, neste tópico, incentivando como fazer com dedicação. Todos, não é só o dirigente da igreja, todos fazer com dedicação. Muitas vezes, alguém pensa que só o pastor tem que fazer com dedicação, só o pregador tem que pregar com dedicação. Não, irmãos, é desde que recebe na porta. O seu sorriso, a recepção, é o cartão de visitas, né, da igreja, num culto, de uma reunião. Agora há pouco, subindo as escadas aqui, uma irmã já estava testemunhando, conversei com a pessoa ali, evangelizei ela, convidei ela para vir no culto, e ela falou que vai vir, ela disse que gostou de mim, ela falou que vai vir aqui no culto. Olha só, é isso, é ter alegria, né? Servir ao Senhor com alegria, aleluia. Depois fala sobre a contribuição, o que dá. Página 27, o que dá, faça com sinceridade, simplicidade, generosidade. Sinceridade é a qualidade do que é sincero, lisura de caráter e franqueza. Simplicidade é qualidade do que é simples, que não é composto, múltiplo ou desdobrado em partes. E generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Muitas vezes, e eu acrescento aqui, muitas vezes, você não tem condição, não tem tempo, muitas vezes até não tem chamado para sair fazer a obra. Mas Deus te deu uma condição financeira, o seu trabalho, o seu estudo, você estudou, se preparou, está trabalhando, Deus te dá saúde para o trabalho e você consegue ajudar alguém, patrocinar alguém, glória, patrocinar o pastor Rogério na viagem, patrocinar o missionário, patrocinar alguém, você consegue ajudar. Mas eu não consigo o valor todo, mas aquilo que você fizer com sinceridade, com simplicidade, com generosidade, você estará servindo. Então não é só com o microfone na mão, não. Aí o outro pode falar assim, não, mas eu não tenho nenhum dom, mas eu também não tenho dinheiro. Será que tenho como eu servir? Sim, busque se encaixar naquilo que você pode servir, mas faça com sinceridade, simplicidade e generosidade. Depois fala sobre o que lidera, faça com diligência. Eu grifei aqui, independente do que você for convidado ou escalado para fazer, se uma coisa de muita ou pouca complexidade, faça com diligência. Aleluia. Para encerrar a última página, 28, olha isso. Todo líder é observado e gera influência nas pessoas. A Bíblia diz que depois da morte de Jesus, Pedro resolveu ir pescar. Ele não chamou ninguém para ir com ele. Mas os outros discípulos, vendo que Pedro foi pescar, subiram no barco e também foram pescar. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Vejamos que quem exerce a liderança precisa entender que está influenciando alguém. E não podemos ser má influência. Precisamos ser bom exemplo em tudo. Ser o exemplo dos fiéis, conforme Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 4,12. Não podemos pedir
contribuição da igreja e não sermos fiéis na contribuição, pedir para a igreja orar e não orarmos, pedimos para a igreja glorificar e não glorificarmos, pedir para a igreja participar dos cultos e nós não participarmos. Temos que ter cuidado para não perder o senso da responsabilidade que nossa função de liderança de obreiros e de cristãos requer de nós. O apóstolo Pedro escreve sobre a responsabilidade do obreiro que exerce função pastoral. E aqui encerro. 1 Pedro 5, 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aleluia. Que este estudo, depois leia, não deu para lermos tudo, leia, medita, que o Espírito Santo te inspire, visite a sua alma e você venha ainda usar, destes tópicos para desenvolver outras mensagens e servirmos sempre com unidade, com diligência, com prazer, com alegria. Amém? Deus abençoe. Gratidão, pastor, pela oportunidade em nome de Jesus. Gratidão a todos pela atenção. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.